Sabe qual é a diferença de uma inflamação crônica para uma inflamação aguda? A inflamação aguda, ela geralmente tem início, meio e fim, tá? É mediante alguma situação em que o nosso corpo ele tá sofrendo algum tipo de ameaça. Vou te dar um exemplo. Quando a gente se machuca e faz um corte, o nosso corpo ele entra num estado de inflamação, ele aciona o nosso sistema imune para que ele resolva aquela situação, aquele problema. E isso geralmente tem início, meio e fim. Quando a gente está num estado de inflamação crônica de baixo grau, muitas vezes os sinais eles são sutis. Então a gente acaba se adaptando aos sinais e sintomas e nem percebendo que isso é uma característica de uma inflamação. Então temos sim como identificar, seja por sinais e sintomas, tá? Essas características. Eu vou deixar um teste lá no grupo para que vocês vejam dentro da pontuação qual o grau de inflamação, caso você esteja. E também tem como a gente identificar por meio de exames laboratoriais. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falo sobre exame laboratorial. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido, tá muito interessante esse vídeo. Basicamente, a inflamação crônica de baixo grau é uma resposta do nosso sistema imune a alguma ameaça, tá? E existem alguns fatores que contribuem para que isso aconteça. E dentro desse aspecto, o nosso estilo de vida influencia muito. Então, fatores como a sua alimentação, o fato de você ser sedentário, né, a própria obesidade em si, estresse e também a questão do sono. Quanto mais sinais e sintomas você tem, mais inflamado você está, tá? E quanto mais inflamado você está, maior chance dessa inflamação afetar algum órgão. E aí existem alguns órgãos que eles acabam sendo constantemente afetados por conta de uma inflamação crônica de baixo grau. É muito comum a gente acabar atingindo ou a tireoide, ou o fígado, ou o nosso intestino. Existem alguns pilares, tá, que a gente precisa ajustar para que essa pessoa, ela tanto evite essa inflamação crônica, quanto ela resolva essa questão, ela faça uma remissão desse estado, né? E manter uma rotina com horário, e aí quando eu falo isso, eu dou ênfase tanto na hora de acordar, a hora de dormir, a hora de você se alimentar. É extremamente importante para a gente poder regular o que a gente chama de ciclo circadiano. O ciclo circadiano, não estando regular, tendo um desequilíbrio desse ciclo, a gente acaba tendo um desequilíbrio da parte hormonal. Então, regular o nosso sono, o sono ele é extremamente importante. Eu vou voltar a falar mais sobre o sono mais pra frente, tá? A gente vai conversar mais sobre o sono, porque muitas pessoas elas subestimam a importância da qualidade do sono, e o sono ele tem um papel importante na nossa saúde. Enquanto a gente dorme, acontece processos, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Estar em movimento é extremamente importante. Essa questão da atividade física não é conversa fiada, isso é extremamente importante. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. A gente precisa suar para que a nossa tireoide funcione adequadamente. Por consequência, isso ajuda muito na nossa saúde mental e também na questão do sono. Ajuda muito com a questão da motilidade intestinal. O que é isso? É o trânsito intestinal. Então, pessoas que têm problema de constipação, é muito interessante introduzir atividade física, principalmente aeróbica, tá? Sempre falo isso aqui com vocês, mas acordou, raspa a língua, tira as toxinas que foram parar ali na superfície da língua enquanto você dorme, dentro do processo de desintoxicação noturna. Bebe uma água morna em jejum. Por que morna? Porque o nosso sistema gastrointestinal ele é quente. Quando você entra com uma água gelada, você acaba apagando o seu fogo digestivo, você acaba atrapalhando esse processo, tá? E quando a água é temperatura ambiente ou morna, você favorece isso, tá? A questão da água ser morna é que ela potencializa esse benefício. A água em jejum, ela vai estar reidratando o seu corpo, porque durante a noite a gente desidrata, né? E ela também vai estar preparando ali todo o nosso estômago, o nosso intestino para receber a primeira refeição do dia. Ser saudável vai muito além de você não ter uma doença. Ser saudável é você não estar inflamado, é você não estar com esses sinais e sintomas, é você estar com a sua saúde plena, né? Porque esses sinais e sintomas, eles são indicativos de que você pode estar comprometendo algum órgão e aí, por consequência,
gerar alguma patologia, alguma doença. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sono, esse pilar que é tão importante, tanto no processo de desintoxicação quanto no processo de desinflamação. Por quê? Porque durante a noite o nosso corpo ainda está trabalhando. E aí, quando a gente tem esse sono interrompido, esse processo de desintoxicação e de desinflamação, ele acaba sendo comprometido também. Durante a noite, enquanto a gente dorme, o fígado ele está trabalhando no processo de desintoxicação. E parte dessas toxinas vão parar na nossa língua, na nossa urina, na nossa pele. Por isso que é interessante também, ao acordar, a gente tomar um banho, né? E retirar ali os excessos de toxinas. Raspar a língua também ao acordar, urinar. Entre 1 e 3 da manhã é o horário que o nosso fígado ele está fazendo esse processo de desintoxicação. Então, quando você desperta, sem um motivo aparente ou com vontade de fazer xixi, neste horário, é um grande indicativo de que está tendo uma sobrecarga hepática, ou seja, o seu fígado está tendo tanta coisa para desintoxicar o seu corpo, para trabalhar nesse processo de desintoxicação, que você acaba despertando, acordando. Durante a noite também, que acontece a síntese de proteínas, tá? A junção ali de aminoácidos que são responsáveis pela formação dos nossos músculos. Por isso que quando a gente tem o sono comprometido, a gente também tem um comprometimento ali do ganho de massa magra. O sono, aquelas fibras que foram rompidas lá no treino de hipertrofia, elas vão ser reconstruídas. E aí sim a gente tem o ganho, né, o crescimento dessa fibra. Onde entra o ciclo circadiano nessa história. Conforme o sol ele vai abaixando e a entrada da noite vai chegando, né, a gente tem menos exposição ao sol, a nossa glândula pineal ela faz a conversão de serotonina em melatonina, que é justamente para nos induzir ao sono. Nesse momento, a nossa glândula hipófise, ela libera um hormônio do crescimento. Esse vai agrupar ali os aminoácidos da sua dieta, né, da proteína, e vai transformar tudo isso em músculo. Por outro lado, se a gente tem baixas horas de sono, a gente tem um aumento do cortisol, que é um hormônio catabólico. O que seria isso? Ele vai acelerar o processo de perda de massa magra. O nosso corpo, ele utiliza muito a massa magra, os músculos, no processo imunológico. Contar que uma pessoa que tem um percentual maior de massa magra, ela acaba tendo um percentual menor de gordura. E por conta disso, ela tem menos inflamação. Tecido adiposo, gorduroso, é um tecido inflamatório que libera toxinas para o nosso organismo. Durante o sono também acontece a produção de hormônios que trabalham nessa questão da apetite e da saciedade. A leptina e a grelina, elas estão aí precisando ficar em harmonia para que você tenha apetite, mas também tenha um controle dessa saciedade. Uma vez que o seu sono ele está desregulado, essa sensação de apetite e saciedade também fica desregulada. Sem contar que essa privação do sono, da qualidade do sono, daquelas fases do sono, né, que chega até o sono REM, a privação de tudo isso tem muita correlação também com a nossa resistência à insulina, ou seja, o nosso corpo ele começa a ter comprometimento nos picos de glicose no sangue e acaba tendo um aumento da possibilidade do desenvolvimento de diabetes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar as diquinhas tudo direitinho lá no grupo para vocês, tá? Tanto para vocês fazerem o teste aí do grau de inflamação, quanto diquinhas também para melhorar o sono de vocês e algumas diquinhas também de alimentos com potenciais inflamatórios, alergênicos, para a gente poder trocar essas figurinhas, tá? E tá melhorando aí a nossa qualidade de vida e buscando sempre a longevidade.